A Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul está mobilizando os municípios para o Fórum das Cidades Históricas, que ocorre em Santa Maria na semana que vem. Para falar mais sobre essa iniciativa, sobre preservação histórica em Novo Hamburgo, nós temos aqui o Jorge Stocker, ele que é representante da ONG Defender aqui no Vale dos Sinos. Boa noite, Jorge. Obrigado pela presença. Além de representante da ONG Defender aqui no Vale, isso também é aluno do curso de arquitetura. Isso. E tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar agora, né? Que é sobre essa questão de preservar as cidades históricas. O fórum tem como foco, falar sobre essa questão do PAC, o PAC das Cidades Históricas, e 13 cidades aqui do Rio Grande do Sul estão incluídas nesse PAC, prontas para receber verba, e uma delas é Novo Hamburgo. Na tua visão, como um estudante de arquitetura, como representante de uma ONG que visa justamente defender esse patrimônio histórico, arquitetônico aqui do Estado, é uma iniciativa correta e que está, de forma efetiva, dando certo do governo federal? A gente enxerga qualquer iniciativa nesse sentido como positiva, porque são muito poucas as iniciativas, as verbas normalmente são muito pequenas também para essa área, que é tão importante para a manutenção da identidade das cidades. No geral, a nossa visão sobre o PAC Cidades Históricas é que infelizmente, ele não abrange todas as cidades que poderia. É muito feliz a inclusão de Novo Hamburgo, pois tem um sítio histórico, que é Hamburgo Velho, mas muitas outras cidades importantíssimas do Rio Grande do Sul ainda não estão incluídas. Pois é, até interessante porque o fórum justamente quer trazer essas informações, Foi criada uma associação das cidades históricas do Rio Grande do Sul, e através disso se busca incluir outras cidades, até para o telespectador aqui saber quais são as 13 cidades. Nós temos aqui Antônio Prado, Bagé, Caçapava do Sul, Jaguarão, Rio Grande, Piratini, Pelotas, São Nicolau, São Miguel, Porto Alegre, Santa Teresa e General Câmara, além de Novo Hamburgo, que são hoje as 13 cidades. Que outras cidades poderia citar que não estão inclusas aqui e que poderiam fazer parte do PAC? A gente tem alguns sítios históricos bem importantes, até aqui próximos da região, que Santo Antônio da Patrulha, por exemplo, a própria cidade de São Leopoldo, aqui do lado, ainda tem algum acervo bem significativo. E a gente espera que realmente esse fórum venha trazer mais cidades, que mais cidades entrem nessa associação e que esse PAC também possa abranger essas outras cidades. Mas ainda assim a gente comemora que Novo Hamburgo esteja nesse PAC, pela necessidade urgente de alguma intervenção no sítio histórico de Hamburgo Velho. Pois é, a gente tem mostrado várias reportagens aqui no telejornal sobre essa questão de uma revitalização de Hamburgo Velho. Um dos pontos é o Lar da Menina, que ainda não se sabe, não se tem certeza se já há verba para a sua revitalização. Mas inclusive alguns críticos, professores de arquitetura, especialistas em preservação histórica, são contrários a essa revitalização, reconstituição, porque já não existiam mais as plantas antigas, então não há como ser perfeita essa reconstrução do Lar da Menina. Ali, quanto ao Lar da Menina, nós, como entidade civil, há 2 semanas atrás nos reunimos com a Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo para perguntar como estaria o andamento dessa questão, porque muito nos preocupa o estado atual do prédio, não apenas pelo patrimônio, mas também pelas vidas que passam por ali, pois está crítico, o prédio está realmente caindo. E nos foi informado que já existem verbas que teria vindo desse PAC de cidades históricas e que só está aguardando a licitação. Quanto à restauração do prédio, sempre é possível restaurar, mas nem sempre reconstituir exatamente como era. Então existem diferentes correntes de pensamento, o que nos interessa é que o que existe ainda de original desse prédio ali seja mantido. E que ele realmente seja utilizado pela população, que ele possa trazer... Sim. E na tua visão, através da ONG Defender, aqui no Vale dos Sinos, como representante, qual é o trabalho que vocês estão realizando para que de forma efetiva essa reconstrução, reconstituição, revitalização ocorra? E também é preciso criar um ambiente favorável na comunidade, porque não adianta somente reconstruir, criar todo esse sítio histórico, se esses espaços não forem levados até a população, que a população possa conhecer, possa ter acesso a esses ambientes. Eu acho que esse é o papel mais importante da Defender, como ela é uma OCIP, que é uma organização da sociedade civil de interesse público. E o interesse público dela é justamente promover a preservação e a valorização do patrimônio histórico pela própria sociedade civil. Então, estamos fazendo, na medida do possível, eventos e participando de eventos. Ontem fomos convidados pelo Instituto São Leopoldo 2024, a gente esteve lá em São Leopoldo
conversando um pouco sobre essa questão. E aqui em Hamburgo Velho, nosso primeiro encontro foi em Hamburgo Velho, né? Tivemos bastante participação e realmente sempre com esse objetivo de que a população local possa se apropriar e participar desse processo de patrimônio, né? Que ela ajude a dizer o que é o patrimônio de Novo Hamburgo, como ela quer que seja, como ela quer utilizar e se apropriar desse patrimônio. Na tua visão, essa questão de não preservação de prédios históricos aqui da cidade ou em outras regiões, outras cidades próximas a Novo Hamburgo, se deve a uma questão cultural das pessoas? Eu acho que tem dois lados essa questão, né? Tem o lado do problema cultural, que é uma deseducação que a gente vive, né? As pessoas não recebem educação patrimonial, não têm acesso a uma educação de qualidade, cultura, mas a gente também não pode apenas culpar a sociedade civil e a população. A gente tem que pensar também em toda uma história, uma acumulação de descaso que existe em vários governos locais, estaduais, de não aplicar os dispositivos que existem, né? A gente tem na Constituição Federal, no artigo 216, lá diz o que é o patrimônio histórico brasileiro, né? E a gente vê que normalmente há um descaso, não se pensa nesse lado como se fosse uma coisa muito questão de opinião, questão de gostar, de coisa velha, assim. Sim. Quando não é bem isso, né? Um direito coletivo à preservação do patrimônio. Ok. Para quem quiser conhecer mais o trabalho da ONG Defender, ou mesmo se inteirar, participar, como pode buscar mais informações? A gente tem o site, que é www.defender.org.br, que é onde a gente faz um clipping de notícias sobre patrimônio e também lá são postadas nossas novidades. E quem utiliza o Facebook pode procurar pelos grupos que a gente tem de diferentes cidades. Um se chama Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural do Vale dos Sinos, que é onde são discutidas as questões aqui do Vale. Ok, Jorge. Então agradeço a presença mais uma vez ao vivo aqui para conversar conosco sobre essa questão de patrimônio histórico e arquitetônico aqui do Vale dos Sinos. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigado. Nós agradecemos.